Amados irmãos, Jesus é o Senhor, sejam bem-vindos a mais uma reunião do livro de Apocalipse. Senhor Jesus, essa é a mensagem de número 28. Estamos começando lá no capítulo 1. A gente vem desfrutando o Senhor versículo por versículo. E essa mensagem tem um título que chama-se Antipas, a testemunha, o fiel. Amém. Antipas, a testemunha, o fiel. Senhor Jesus. Nós estamos na igreja em Pérgamo. E é a igreja em Pérgamo, parte 4, ou seja, essa já é a quarta mensagem que nós estamos compartilhando sobre a igreja em Pérgamo. E apesar que eu espero no Senhor que o Senhor nos dê a chance de falarmos de Antipas, né? Mas eu preciso terminar um pouquinho do que nós desfrutamos semana passada. Espero, irmão, que você desfrute muito, que o Senhor possa tocar no seu coração, não é? Que o Senhor possa falar com você, com cada um de nós, e ele possa se revelar sua vontade para nós. Bom, nós temos visto que a igreja em Pérgamo ela mostra para nós que houve um casamento terrível entre a igreja e o mundo. E nós vimos falando sobre esse casamento da igreja e o mundo. Isso aconteceu na época de Constantino, no início do quarto século, 300 e alguma coisa, 311, 312, eu não estou muito bem certo na data, não sei precisar com precisão essa data, mas no início do quarto século foi quando Constantino baixou um decreto que tornou todo o Império Romano cristão. E ao fazer isso, ele uniu a igreja com o Estado, a igreja com o mundo. E a igreja tornou-se muito grande e totalmente destituída da sua natureza, separada do mundo. E nós vimos todas as coisas que ocorreram. E nós aproveitamos essa oportunidade da igreja em Pérgamo. Isso aconteceu no passado, e a igreja de Pérgamo foi o início da igreja católica. Então, a igreja católica ela é prefigurada na próxima igreja, em Apocalipse capítulo 2, nós vamos desfrutar, que é a igreja em Tiatira. Porém, o início da igreja católica começou na igreja em Pérgamo, tá? Com essa união maligna, satânica, entre a igreja e o mundo. Houve um casamento. Por isso, Pérgamo quer dizer muito casamento, nós falamos na mensagem passada, né? Houve um casamento muito intenso entre Satanás e a igreja, ao ponto de os dois coabitarem juntos, viverem juntos, né? O versículo 3 fala: Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Aí no final do versículo fala: O qual formou entre vós, onde Satanás habita. Então Satanás habitava junto com a igreja. Eles conviviam juntos, numa união matrimonial, né? De casamento, como dois cônjuges que vivem juntos. Uma coisa terrível. Bom, irmãos, mas ainda assim, hoje, meu sentimento não é explicar sobre tudo isso, que já falamos algumas mensagens sobre isso, mas é continuar entrando num aspecto mais profundo do mundo, para que isso não ocorra conosco hoje. O mundo está em oposição ao Senhor. E nós precisamos tomar muito cuidado com a questão do mundo. Nós sabemos, irmãos, que o mundo, existe muitas faces do mundo perigosas, e qual nós, crentes, entramos em contato todos os dias. O Senhor nunca intentou que a igreja estivesse fora desse mundo. Não há como nós vivemos fora desse mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós não temos nada a ver com esse mundo. Nós vivemos no mundo físico, nós vivemos no espaço. Nós não vivemos em monastérios, isolados, no deserto. Não, isso nunca foi o desejo do Senhor. A igreja, nós precisamos estar no mundo, mas nunca o mundo deve estar em nós. Nós devemos caminhar nesse mundo como peregrinos, mas tomando muito cuidado para que esse mundo não venha a nos enredar, a nos engendrar, né? A nos pegar, a nos enredar como a rede. Nós devemos tomar muito cuidado para que o inimigo não use o mundo no qual nós convivemos e vivemos para nos laçar. Isso que é o perigo, irmãos. Porque é muito possível que um cristão, ao viver no mundo, porque nós vivemos no mundo, o Senhor não nos tirou desse mundo, o Senhor até orou para que o Senhor não nos tirasse desse mundo, mas nos guardasse do mal, nós
deixássemos de atuar como a nossa função no mundo. A igreja, ela tem a função de ser luz no mundo. Lembre-se, o Senhor falou lá em Mateus que nós somos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Se o Senhor nunca intentou nos tirar do mundo, se o Senhor tirasse a igreja do mundo, o mundo perderia a sua luz. Nós somos a luz do mundo. Irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande. Não percamos de vista que nós estamos nesse mundo para brilhar, para iluminar o Senhor, para mostrar a luz. Filipenses, se eu não estou equivocado, Paulo fala que nós somos os luzeiros deste mundo. A gente podia ler esse versículo, né? Esse versículo eu acho que é muito importante. Vamos ler esse versículo, só para nós entendermos? Vamos abrir. Eu vou achar aqui, que eu não havia anotado, né, de cabeça, mas vamos tentar achar, né? Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15, Paulo fala assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, irmãos, o Senhor, ele não quer nos tirar do mundo, pelo contrário, nós estamos no mundo porque nós somos, como fala aqui, ó, no versículo 15, no meio de uma geração pervertida e corrupta. O mundo é uma geração pervertida e corrupta, mas nós estamos no meio dessa geração pervertida e corrupta, mas para resplandecer como luzeiros no mundo, como estrelas que brilham. Irmão, nós somos aqueles que dão direção para o mundo. Agora, se a igreja se unir a essa geração corrupta e pervertida, nós perdemos nosso brilho, o nosso testemunho, a nossa diferença. Nós somos tão diferentes, nós estamos aqui para brilhar. Se o mundo entrar na igreja, irmãos, a igreja pode até crescer em número, mas ela perdeu o seu testemunho, perdeu a sua luz. Ela ficou em trevas. As trevas entraram. Então, o Senhor nunca intentou nos tirar do mundo, mas nos guardar do mal. Mas é muito sério essa questão, nós como igreja, ao caminharmos nesse mundo, porque é possível que, momento ou outro, situações ou outras, o mundo venha querer se casar conosco. Irmãos, é tão sério, irmãos. Eu tenho insistido nisso, irmãos, porque na igreja em Pérgamo isso aconteceu de forma tão intensa. Vocês ainda vão ver nas próximas mensagens como isso vai se desenrolando de forma tão séria. É porque eu estou indo devagarzinho com os irmãos, mas irmãos vão perceberem que a doutrina, no versículo, por exemplo, Apocalipse capítulo 2, não vou entrar nisso hoje, quando chega no versículo 14, versículo seguinte, nós vamos desfrutar mais para frente, nós estamos no 13, estamos em Apocalipse 2, 13. Quando chegarmos no versículo 14, vamos falar da doutrina de Balaão, vocês vão entender como é sério isso. Balaão fez com que o povo de Israel caísse porque fez eles comerem comidas sacrificadas a ídolos e casar-se com o mundo, com mulheres do mundo. Essa história de casamento do povo de Deus com o mundo, irmãos, isso introduz em algo muito grave. Essa foi a tática de Balaão. E mensagem mais para frente, talvez a próxima mensagem, algumas mais para frente, nós vamos entender seriamente essa questão. Mas tudo começa com o comer. O versículo 14 fala assim, ó: tenho toda a vida, eu não vou, não é a ênfase hoje, só para você entender como é sério. Tenho toda a vida, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas. Ciladas. Preste atenção nessas palavras, ciladas. Irmão, cilada é algo que você não tiver muito vigilante, se nós não estivermos muito vigilantes, vigiando e orando, você cai, eu caio. É uma cilada. É algo que te pega que nos pega quando nós estamos desapercebidos, distraídos. São ciladas.
E essa doutrina de Balaão de amar cilada estava na igreja em Pérgamo. Era ensinado isso. Dentro da igreja ensinava-se como fazer os filhos de Deus caírem. Como isso é sério, irmãos. Tenho toda a vida contra ti algumas coisas, pois que tens aí na igreja em Pérgamo os que sustentam, apoiam, sustentavam, davam sustentação a esse ensinamento maligno de Balaão, o qual ensinava, é um ensinamento, ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem. Tudo começa com o que o povo de Deus está comendo. Irmão, o que eu e você comemos? O que nós comemos no dia a dia? Senhor Jesus, o que nós comemos? Esses dias eu tive comunhão com o irmão e falei assim: puxa, irmão, não é possível. Eu devo estar lendo a Bíblia diferente das outras pessoas. Acho que minha Bíblia é diferente das outras. Não é possível. Como é que eu vejo coisas na Bíblia e os irmãos não veem? É claro que eu sou tão terrível, mais terrível que qualquer pessoa nesse mundo. Eu sou o pior de todos os pecadores. Mas, irmãos, tem coisas que a gente vê, puxa, e fala, Senhor, não é possível, Senhor. Eu só posso orar, eu só posso me corroer por dentro e pedir para o Senhor ter misericórdia. O inimigo está colocando situações para o povo de Deus comerem coisas sacrificadas aos ídolos. E depois que você come, que eu como, aí vem a queda e praticarem a prostituição. Irmão, ninguém prostitui de cara, começa comendo. Ao comer, gera uma prostituição. Mas tudo isso é a tática do inimigo quando ele une a igreja ao mundo. Eu estou ressaltando isso, isso é para a mensagem seguinte, mas eu estou ressaltando isso, amado irmão e amada irmã, porque essa é a maneira que o inimigo usa quando nós, os crentes, estamos nesse mundo. Como eu falei para os irmãos aqui há uns minutinhos atrás, o Senhor não nos tirou desse mundo. Nós somos separados dele, mas vivemos nele. Agora, nós precisamos tomar muito cuidado, porque se nós, como nós caminhamos nesse mundo, como vivemos nesse mundo, nós temos que caminhar de maneira santa, como santos, como luzeiros, porque senão a gente caminha nesse mundo comendo as coisas que o inimigo coloca para nós. Somos o povo de Deus, somos a igreja, mas podemos estar comendo coisas sacrificadas a ídolos. E isso vai gerar, irmãos, uma prostituição. Nós vamos casar-se. Prostituir-se é quando você casa com alguém que não é o seu cônjuge, a sua esposa. Por exemplo, eu sou casado com a Renata. Se eu tiver relação com outra mulher, eu me prostituí. Mas o que tem a ver com a igreja? Isso aqui é um simbolismo. Vou explicar. A igreja é uma noiva, é uma mulher que ela, como lá em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo fala, nós fomos desposados como uma noiva pura, a um só esposo que é Cristo. O nosso, como igreja, nosso destino, o nosso coração é casar-se com o nosso amado Senhor. Mas se nós deixarmos de olhar para o nosso Senhor Jesus, para o nosso noivo, a qual nós somos destinados a casar, e começarmos a nos unir com outro cônjuge, outra pessoa que é o mundo, isso gerou uma prostituição. Quando a igreja deixa de casar-se com Cristo e se unir a Cristo e começa a unir com as coisas do mundo, ela está se prostituindo. Porque a igreja é uma noiva para o único noivo, que é Cristo. Nós não podemos casar com outras coisas. Mas esse casamento com outro mundo, com outro cônjuge, que gera a prostituição, começa com o ato de comer. Por isso, irmãos e irmãs, é tão sério o que nós comemos no nosso dia a dia. Por isso, nós precisamos comer a palavra de Deus, ela nos separa, ela nos santifica. A palavra de Deus nos une ao nosso cônjuge, é Cristo. Então, eu vou tocar alguns aspectos para vamos entenderem como é sério. Vamos ler. Semana passada, na última mensagem, no retrasado, na última mensagem, nós tocamos em Lucas 17. Eu queria voltar para Lucas 17. Vamos voltar para Lucas 17? Estamos falando da questão do mundo ainda. Presta bem atenção nesses versículos. E aí, irmãos, vão entender se não tem tudo a ver com a igreja em Pérgamo. Guarde na sua cabeça
o que nós acabamos de ler, irmãos, por favor, guarde na cabeça, tá? A questão que o ensinamento que tinha na igreja em Pérgamo ensinava, que Balaão ensinou a Balaque a armar ciladas, a armar laços, ciladas, arapucas, para pegar o povo de Deus, tá? Então vamos ler lá. Os filhos de Israel, que hoje, no caso, simboliza a nossa, a igreja, o povo de Deus. Isso aconteceu no Velho Testamento, mas estava acontecendo também no Novo Testamento, dentro da igreja em Pérgamo, tá? Lucas, então, 17, vamos ver lá. Irmãos, essa mensagem, né, existe mensagem, né, que talvez o nosso ego, a nossa carne não goste de ouvir. Essa talvez seja uma das muitas mensagens que nós temos compartilhado com os irmãos que a carne não gosta de ouvir, mas isso é salvação para nós. Eu espero, irmão, que você seja espiritualmente sábio, seja um irmão ou irmã que ama o Senhor, que ama a sua palavra e fala, Senhor, eu quero a tua palavra, custe o que custar. Lembre-se, irmãos, tudo isso que nós vamos falar é o operar do Senhor com a sua palavra que está vindo para nos salvar. Eu não sei se... Bom, antes de vocês abrirem Lucas 17, deixa eu voltar para Apocalipse 2 para vocês entenderem o que eu estou falando. Vamos lá para Apocalipse 2. É que às vezes eu pulo alguns versículos de propósito para depois, no momento certo, eu voltar para esses versículos e explicar com detalhe eles. Que vai acontecer mais para frente. Mas vamos voltar um pouquinho para Apocalipse 2 novamente. Versículo 12, por favor. Volte a sua Bíblia, Apocalipse 2, 12. Leia comigo. Fala assim. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, dois pontos. Aqui quem vai falar agora é o Senhor. Depois desses dois pontos, entra o Senhor. O Senhor Jesus está falando. Aí ele fala aqui é o próprio Senhor falando, ó. Estas coisas que vão ser faladas aqui para frente, os próximos versículos, todos da igreja em Pérgamo, que é o versículo 13, 14, 15, 16, 17, são essas coisas que está falando aqui. Essas coisas, esses versículos todos que vai falar para a igreja em Pérgamo, diz aquele, quem está falando tudo isso é aquele que é o Senhor, que ele tem a espada afiada de dois gumes. Aí depois que fala que o Senhor tem a espada afiada de dois gumes, observa a sua Bíblia, por favor. Vem de novo os dois pontinhos. Puf, dois pontos. O que quer dizer isso? Quer dizer que do versículo 13, 14, 15, 16, 17, é o Senhor agindo com a sua palavra como a espada afiada de dois gumes. Já é o julgamento do Senhor. Ele está atuando com a espada afiada de dois gumes. Então, tudo que o Senhor vai falar aqui é a atuação da palavra do Senhor, que é a espada afiada de dois gumes. Aqui no versículo, quando fala assim, estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes, essa espada afiada de dois gumes é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Quer ver? Olha o versículo 16. Portanto, arrependa-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O que sai da boca do Senhor? É uma espada física? Uma espada? Não. O que sai da boca do Senhor é a sua palavra. O que está saindo da minha boca, da sua boca, não é a palavra? Mas o que sai da boca do Senhor era a palavra. Só que essa palavra que sai da boca do Senhor era como uma espada muito afiada de dois gumes que ela começa a atuar. Puf, 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 e ela vai entrando profundamente no nosso coração, separando as coisas. O Senhor tem que fazer isso. Isso é importante para nós. Então é isso que o Senhor tem feito conosco esse tempo todo aqui em Apocalipse, essas mensagens todas. É o Senhor, ele entrando profundamente. Quando essas palavras que parecem ser duras estão entrando em nós, irmãos, isso é salvação. É o Senhor com a sua espada afiada de dois gumes nos salvando. Se não houvesse essa espada afiada de dois gumes, nós estaríamos totalmente perdidos. Mas é ela que vem como um cirurgião preciso, com o bisturi, ele entra, abre o corpo humano, entra lá e vai precisamente cortando para que ele tire o câncer que está matando o paciente. Se o Senhor não vier com a sua espada, ele não consegue tirar o câncer espiritual que está matando a sua igreja, matando cada um de nós. Irmãos, isso é tão sério. Irmãos, vão entender. Eu louvo ao Senhor por todas as mensagens, porque primeiro a ser cortado por essa espada sou eu. Vocês estão aqui ouvindo agora e eu oro ao Senhor para que o Senhor, com a sua espada, porque só Ele pode fazer isso, nenhum homem pode, eu não posso, ninguém pode. Ele, como Espírito, entre em cada um deles que estão ouvindo aqui hoje e essa espada possa entrar profundamente e remover as coisas mais íntimas do coração.
Mas saiba que antes de entrar em você que está ouvindo, amado irmão e irmã, começou entrando em mim. E eu louvo ao Senhor, porque isso é salvação para mim. Senhor, retira esse câncer do meu coração. Retira essas coisas do meu ser. Retira tudo isso, Senhor. Eu preciso de Ti. Senhor, eu quero ser um Antipas. Você quer ser um Antipas? Um fiel, uma testemunha? Irmão, a única maneira é se a espada penetrar no fundo do seu ser, como penetra no meu ser, no seu ser. E essa é a minha oração. Essa é a oração que eu faço diante do Senhor de joelho, que essa palavra penetre. Senhor, eu digo ao Senhor antes dessas mensagens, eu falo, Senhor, se tu não falares comigo, o que você pode falar com os irmãos? Se eu sou apenas um vaso, o qual eu ouço a tua palavra e transmito para os irmãos, mas se o Senhor não fala comigo, Senhor, pode falar o que para eles? Se o Senhor não me expõe, como poder expor as outras pessoas? Se eu sou o primeiro da fila, que primeiro está sendo passado para essa cirurgia, o Senhor está removendo o câncer do meu coração, Senhor, se o Senhor não encontra, Senhor, o câncer em mim, como vai encontrar nos teus filhos também? Trabalha em mim, penetra, vai fundo, vai lá no profundeza do meu coração. Então, vamos voltar para Lucas 17. Entenderam, irmãos? Essa palavra é a espada. Tudo que o Senhor começa a falar, no versículo 13, 14, 15, 16, 17, é a atuação da espada. Uma vez que houve um casamento tão forte em Pérgamo entre a igreja e o mundo, virou uma coisa só. Agora, para separar, só com a espada afiada de dois gumes. Irmão, uma vez que o nosso coração se une às coisas do mundo, a única salvação que nós temos agora é o Senhor Espírito. Venha falar com a sua palavra afiada de dois gumes. Com a sua palavra afiada de dois gumes, que é Hebreus 4. Nós vamos tocar essa mensagem mais para frente. Eu tô entrando ainda por cima disso. Vamos ver que isso é muito sério, irmãos. E maravilhoso. Precisa ter uma espada afiadíssima. Você quer essa espada afiada ou não? O que você quer? Não é? Eu, por exemplo, né, quando eu opero meus pacientes de catarata, eu tenho que entrar com a espada afiada, que é o bisturi, cortando o olho deles. Eu tenho que furar o olho deles. Uma vez o irmão brincou comigo. Ah, Gustavo, você é o maior furador de olho que eu conheço. É verdade, eu sou um furador de olho mesmo. Eu furo o olho dos outros toda semana. Essa semana eu furei o olho de 4. Mas se eu não penetrar, se eu não furar o olho, cortar, entrar lá dentro do olho da pessoa e atuar lá no íntimo do olho dela para tirar a catarata e introduzir depois uma lente lá dentro, eu não posso melhorar a visão e salvá-la da cegueira. Claro que eu estou falando assim, mas nem sou eu que faço isso, é o Senhor, não é? Quem sou eu? Não é? Por isso que eu sempre oro antes de operar, Senhor, faças o que eu não posso fazer, tu podes, eu confio em ti. Mas o simbolismo é verdade. Irmão, se o Senhor não penetrar muito afiadamente, e outra coisa, meus instrumentos têm que ser afiados, cortantes mesmo. Quando eu pego um bisturi que não está cortando, eu mando trocar na hora, porque vai dar problema. Eu preciso penetrar dentro, eu preciso furar. Se eu não anestesiasse, ia doer muito, mas era com benefício de trazer visão para essas pessoas, restaurá-las à visão. E depois elas agradecem muito, porque a visão é restaurada. É preciso haver uma penetração lá no fundo para que o Senhor restaure a nossa visão espiritual. Porque houve um casamento, irmãos. Uma união muito forte. E só a palavra pode separar, tá bom? Então vamos voltar lá, Lucas 17. Agora nós estamos entendendo o que o Senhor está fazendo conosco. Todas as mensagens parecem duras, é a espada afiada penetrando e separando. Foi isso que o Senhor fez da igreja em Pérgamo, tá? Então, Lucas, ele está fazendo conosco hoje. Lucas 17, vamos lá. 17, versículo 26. Irmãos, entenda esses versículos. Vamos entender, então é sério isso. 17, 26 fala assim. Aqui, eu quero só explicar. Bom, vamos ler o versículo 22. O que está falando em Lucas 17? Está falando como serão os dias do mundo na época da volta do Senhor. E eu lhe pergunto, irmão e irmã, você acha que nós estamos vivendo os dias que antecedem a volta do Senhor? Sim ou não? É a sua opinião, mas a minha opinião, e não é a minha só, é da palavra de Deus, que não é só uma opinião, os fatos bíblicos nos mostram que nós estamos vivendo a proximidade da volta do Senhor.
E esses dias, aproximando da volta do Senhor, o Senhor já descreveu há 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, como seriam. Tá? Há quase 2000 anos atrás, na verdade, como seriam, né? Então vamos ver. Fala assim, ó, no versículo 22. A seguir, dirigir-se aos discípulos. Bom, agora, o versículo 22 está falando que o Senhor dirigiu-se aos discípulos. Eu e você. Aqui não é palavra para pessoa do mundo, é para discípulo. Eu e você. Você e eu e você somos discípulos? Então essa palavra é para mim e para você. Vamos ler então? Virá, aí só começou com medo. Começa falando, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades, nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa, isso assim vai ser a volta do Senhor. Agora vai falar, olha o versículo 25. Mas, tem um mas aqui. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. O Senhor já padeceu muitas coisas, mas ele está sendo rejeitado. Tá? Eu aqui não vou explicar esse versículo, não é meu intuito. Meu intuito é o próximo versículo em diante. Assim, agora sim, presta atenção. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Dois pontos. Como vai ser esses dias? Veja, eu queria explicar uma coisa para os irmãos. Observe como a Bíblia é perfeita. Ó. Olha o versículo 24. O Senhor fala aqui, no dia da volta do Senhor, no dia, no singular. Dia singular. Quando o Senhor voltar, vai haverá um dia que o Senhor vai vir, tá? É o dia da volta do Senhor. Olha para o versículo 24. Assim, no final do versículo 24, assim será no seu dia, o Filho do Homem. Então haverá o dia no singular que o Senhor voltar. Ou seja, o Senhor vai voltar num dia só. Puf, um dia ele aparece. Puf, todo mundo vai ver. Mas o versículo 26, ele bota a palavra dia no plural. Você percebeu? Olha o 26. Assim como foi nos dias, no plural de Noé, será também nos dias, no plural, do Filho do Homem. O que quer dizer nos dias? Espera aí, Gustavo. Existe um dia ou existe dias? Ah, aqui tem uma contradição. Não tem. Tem contradição nenhuma. O Senhor não se contradiz. O versículo 24, quando fala no dia, é na volta do Senhor. O versículo 26, quando fala nos dias, são os dias que antecedem a volta do Senhor. Os dias, no plural, que antecedem a volta do Senhor, são muitos dias. Mas esses dias todos vão se culminar com um dia quando o Senhor voltar. Mas o que a Bíblia, você está falando aqui no versículo 26 e 27, é como é que seriam os dias antes da volta do Senhor. Os dias, a proximidade, a época próxima da volta do Senhor, os dias antes, um pouquinho antes do Senhor voltar, tá? Que é o que nós estamos vivendo. Vamos lá. Versículo 27. Comiam. Não, pera um pouquinho, para tudo. Vamos voltar. Lembre-se, não perca de vista que o que o senhor está falando aqui é para os seus discípulos. Não se esqueçam isso. Versículo 22 começa. Assim, a seguir, dirigiu-se aos seus discípulos. Aos discípulos. Está falando para mim e para você. Essa palavra é para mim e para você. Não esqueçam isso. Mas vamos voltar lá. 27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias, também plural, de Ló. Dois pontos. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. A única diferença aqui do que o senhor fala de Ló para Noé é que acrescentou algumas coisinhas a mais. Vamos ver? Vamos voltar para 27, ó. Os dias de Noé, como era? Acompanha aí. Comiam, bebiam. Então tinha comida e bebida. Casavam em data de casamento. Casavam então comia, bebia e casava. Pronto. Certo? Agora, quando fala de Noé, ele repete comer e beber. Ó. Comiam e bebiam. Até aí tá igualzinho. Mas acrescentou algo a mais. Compravam e vendiam. Opa! Compravam e vendiam foi acrescentado. Plantava e edificava, também foi acrescentado. Isso não estava lá no dia de Noé. Em relação ao dia de Noé, tinha o casal e dados de casamento. Tá?
Então vamos continuar, versículo 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Ao dia que Noé entrou na arca, havia os dias antes de Noé entrar na arca, e havia o dia no singular que Noé entrou na arca. Assim como Ló, havia os dias antes de Ló, mas havia o dia que Ló saiu de Sodoma e Gomorra. Quando acontece sair de Ló de Sodoma e Gomorra, puf, vem, vem o juiz de Deus sobre o mundo. E no dia que Noé entrou na arca, puf, veio o juiz de Deus sobre o mundo. Tá? Então, versículo 30. Assim será no dia, no singular, em que o Filho do Homem se manifestar, que é a volta do Senhor. Naquele dia, é dia único, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, bens na casa, bens das suas possessões nessa terra, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Eu terminei falando isso semana passada, mulher de Ló, vocês lembram? Na última mensagem. Vamos continuar. Quem quiser preservar a sua vida, perderá. E quem perder de fato a salvará. É a questão de negar a vida da alma, né? Digo-vos, naquela noite, dois estarão numa cama, um será tomado, deixado o outro. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada, deixada a outra. Falando para os discípulos. Dois estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se juntarão os abutres. Então, vamos voltar um pouquinho. Irmãos, vou explicar agora para os irmãos. Nos dias que antecedem a volta do Senhor, que são os dias que nós estamos vivendo, veja, naquela época de Noé e de Ló, o que eles faziam? Eles comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Por isso eu descreveu que eram os dias. Eu lhe pergunto, tem alguma coisa pecaminosa nisso? Tem. Você viu algum pecado nessas coisas aqui? Eu não vi. Você viu? Vou explicar. Tem alguma coisa pecaminosa em comer e beber? Tem. Mas você não come e bebe todo dia? Tem alguma coisa pecaminosa nisso? Não, não tem. Tem alguma coisa pecaminosa em casar, dar esse casamento? Ué, eu casei. Vocês, a maioria aqui são casados. Uns foram casados, são viúvos. E aí, tem alguma coisa de pecado em casar-se? Deus proíbe comer, beber, Deus proíbe casar-se? Não. Tem alguma coisa pecaminosa em comprar e vender? Comprar e vender mostra comércio. Comércio. Compra e venda. É um comércio. Tem alguma coisa pecaminosa disso? Puxa, a gente faz todo dia compra e venda. Tem alguma coisa pecaminosa em plantar e edificar? Plantar é agricultura, edificar é construção. Irmãos, tem alguma coisa pecaminosa em você plantar e você edificar? Não, não tem. Nada dessas coisas é pecaminosas, mas aqui parece que o Senhor coloca como se fosse. O que o Senhor está querendo mostrar aqui, irmãos, vou explicar para vocês aqui nos dias da volta do Senhor, essas coisas aqui que nós acabamos de falar, que aparentemente são normais, comprar, beber, casar, comprar, vender, plantar, edificar, são coisas do mundo. O mundo faz essas coisas, nós fazemos essas coisas, o mundo vive disso, nós vivemos disso. Nossos crentes vivemos disso também. Mas, na época da volta do Senhor, haverá, irmãos, presta bem atenção agora, uma força maligna tão grande que o inimigo vai intensificar, que ele vai usar essas coisas para distrair os discípulos, os filhos de Deus. Essa palavra o Senhor diz para os discípulos. Essas coisas normais, o mundo vai ser intensificado de tal maneira que o inimigo vai usar uma força maligna para nos fazer casar com essas coisas do mundo. Para ver no nosso coração um Pérgamo, um casamento com essas coisas. Por isso, nós precisamos estar vigilantes, irmãos. Porque se nós não estivermos vigilantes, quando o Senhor voltar, um fica e outro vai. Aqui o Senhor fala assim, ó, naquela noite, dois estavam numa cama, um está tomado e deixaram a outra. Dois irmãos estarão aqui, né? Dois estarão numa cama. O que é dois estarão numa cama? É um casal. Dois estarão numa cama, um está tomado e deixaram o outro. Um cônjuge vai, o outro fica. Os dois cônjuges aqui são crentes, mas por que um vai e o outro fica? Porque um cônjuge tinha o coração liberto dessas coisas do mundo
Ele comprava, ele vendia, ele edificava, ele plantava, ele casou-se, ele comia e bebia, mas ele não estava preso nessas coisas. Ele usufruía dessas coisas sem deixar essas coisas prenderem o seu coração, irmãos. Se nós usarmos, deixarmos essa coisa virar um casamento conosco, nós ficamos. Um cônjuge foi porque estava solto. Ele usufruía essas coisas, mas ele não estava preso nessa terra, nessas coisas. Por isso o Senhor levou ele. O outro cônjuge ficou na cama, porque estava o coração preso. Lembre-se que, quando o Senhor citou, no versículo 34, daquela noite, dois estavam numa cama, ele tinha acabado de citar a mulher de Ló. Ló era a mulher dele, era casada com Ló. O Ló era casado com essa mulher. Nem sabemos o nome dela, a Bíblia nem fala o nome dela, tanto que foi terrível o que ela fez. Você sabe qual é o nome da mulher de Ló? Eu não sei. Se você soubesse, me fala. Ló é o seu nome, a mulher dele eu não sei. Era casado. Mas havia algo no coração de Ló e havia algo no coração da sua mulher que era muito diferente. Ló estava em Sodoma. Ló estava vivendo naquela sociedade em que comia, bebia, comprava, edificava, plantava, comprava e vendia. A mulher dele também. Os dois viviam ali, naquele mundo. Mas Ló, aquele mundo não vivia em Ló. E aquele mundo vivia na sua mulher. Ambos eram de Deus. Porém, Ló foi salvo. Ela tornou-se um estado de salvo. Ela não foi condenada com Sodoma e Gomorra. Ela não foi. Ela não foi condenada. Nem tampouco ela foi salva como Ló foi. Ela ficou no meio do caminho. Nem ficou na destruição de Sodoma e Gomorra e nem na salvação de Ló. Já expliquei para você semana passada. A mulher de Ló, ela simboliza que ela não foi destruída com o mundo, porque o Senhor destrói o mundo para os incrédulos. Mas ela não participou da salvação como Ló foi salvo, que diz respeito a reinar com o Senhor na simbologia. Ela ficou no meio do caminho, ela foi para as terras exteriores. E simbolismo, é isso que vai acontecer com os crentes. Ambos os crentes, um casal, está na cama lá dormindo, casal cônjuge. Ambos estão ali vivendo as mesmas coisas, os mesmos dias que antecedem a volta do Senhor. Compra, os dois comem e bebem, os dois dão casa, os desse casamento, os dois compram e vendem, os dois plantam e edificam. Mas um vai, o outro fica. Por quê? Porque um não está preso, o outro está. A mulher de Ló, quando ela estava saindo do problema, por isso eu falo assim, lembrai-vos da mulher de Ló, por isso eu falo assim, lembra, nunca nos esqueçamos, irmãos, o Senhor nos orientou, nunca nos esqueçamos da mulher de Ló, lembre-se, guarde na sua cabeça, na minha, o que aconteceu com a mulher de Ló, que vai acontecer de novo entre os filhos de Deus. Quando está para sair das coisas do mundo, ela olhou para trás, deu uma olhada rápida. Por que ela olhou para trás? Porque o coração dela estava naquelas coisas. Ela ficou com dó de perder aquelas coisas, ela ficou com dó daquela vida, aquela misturada que ela tinha, que ela vivia entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Ló não olhou para trás. Ló estava prontinho para ser arrebatado em simbologia. Me leva, Senhor, pode ficar tudo para trás. Por isso eu falo assim no versículo 31, ó, naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, seus bens é que você possui materialmente. A sua casa que você tanto lutou para conseguir, não é? A sua profissão, o seu título, não é? O seu carro, as suas propriedades, as coisas que você lutou, que você comprou e vendeu para adquirir, as coisas que você lutou para poder ter o que comer, o que beber, as coisas que você lutou para que você pudesse ter um patrimônio, uma família, um casamento, deixar para os seus filhos, as coisas que você lutou para plantar e que você edificou, que você plantou e edificou, as coisas que você tinha para comer e beber, para casar-se, para comprar e vender, para plantar e edificar. Esses são os nossos bens nessa terra. Um crente pode ter bens? Pode, mas ele não pode estar preso a essas coisas, senão ele está ligado ao mundo. Irmãos, isso chama-se mundo da subsistência. Daqui a pouquinho nós vamos citar a experiência de Abraão. O mundo da subsistência pega os crentes. Eles estão tão ligados no trabalho, sustentar, sobreviver, comprar, casar, beber, etc., que não é pecaminoso isso,
Mas ele está tão preso a essa força maligna que o inimigo usa, que eles têm o coração para olhar para trás. E o Senhor diz que ficarão. Isso é um exemplo que nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. O que tem a ver com o Pérgamo? Isso chama-se casamento da igreja com o mundo. Só que é uma coisa muito mais profunda. Eu estou aproveitando essa mensagem de Pérgamo para dizer para os irmãos a questão do casamento entre igreja, que somos nós, e as coisas deste mundo. Não é só coisas malignas, não. Você acha que Satanás ele vai usar. Irmão, a Bíblia nos mostra que existe 3 faces do mundo. E tudo é mundo. Na experiência de Abraão mostra essas 3 faces. Eu não vou entrar em todas elas porque no tempo não dá. Mas tudo é mundo, que é uma esfera onde o inimigo atua com a força maligna que ele tem para pegar os crentes ou as pessoas em geral. Então, o primeiro tipo de mundo é o mundo da religião. Vamos reverter. O mundo do pecado. Então, as pessoas do mundo já estão no mundo do pecado há muito tempo. O mundo do pecado é a coisa feia do mundo, é a parte grosseira do mundo. É o pecado mesmo, prostituição, drogas, entendeu? Etc. Né? Adultério, etc. Não precisa falar, bebedices, orgias, tudo, vocês sabem, o mundo do pecado, não precisa entrar nisso. O inimigo usa essas festas mundanas, o inimigo usa tudo isso aí para prender as pessoas, usa e ele usa uma força maligna nisso para poder pegar cilada das pessoas. Mas o mundo do pecado, para nós, os crentes, já avançamos sobre isso, já nos deu luz, ainda não estamos nesse mundo mais. Pelo menos a maioria de nós não. Espero que nenhum de nós, né? Mas existe o outro tipo de mundo, que a Bíblia chama de mundo da religião. Tudo que é religião, o que é religião? Tudo aquilo que nós temos, religião é tudo que tem aparência de Deus, mas não tem realidade de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos força para viver para Deus sem ter Cristo, isso é religião. Isso pega muitos crentes, pega a mim e você. Vive aquela vida de religiosa, de bater o ponto, etc. Não está preocupado com nada com as coisas de Deus. Está preocupado só em manter um padrão religioso. Mas lembre-se, irmãos, isso também é mundo. É o mesmo Satanás que está dominando, está no seu trono. É o trono no mundo da religião. E isso está na experiência de Abraão também. Existe o mundo da sobrevivência, que é esse versículo que estamos falando aqui de Lucas, que é comer, beber, casar-se. Casamento é importante para a sobrevivência, para manter os filhos, né? Comprar, vender, plantar, edificar. O mundo da sobrevivência pega os crentes à torta direita. Os crentes começam a se envolver tanto em trabalhar que esquecem as coisas de Deus. Eles até usam esses pontos aqui, comer, beber, que não deveria ser pecado, para justificar não se envolver com as coisas de Deus. Ah, irmão, eu estou trabalhando muito. Por isso eu não tenho tempo. Depois diz que nós não estamos amando o mundo, irmão. Se nós não estamos sendo influenciados por esses dias de Noé, por esses dias de Ló, pela sobrevivência eu vou, mas pelo Senhor não. Pela sobrevivência eu pago o preço, afinal de contas eu tenho que comer e beber. Mas pelo Senhor não. Eu não preciso ir para a reunião comer e beber espiritualmente. Não é tão importante quanto comer e beber fisicamente. Se eu não trabalhar, eu não comer e beber fisicamente, mas na reunião, comer espiritualmente. Você está tão preocupado com isso? Os irmãos entenderão. Entendemos sim. Entenderemos com o maior coração do mundo, irmão. Fique tranquilo, nós não julgaremos nenhum dos filhos de Deus. Mas lembre-se, quando o Senhor voltar, um fica e o outro vai. Quando o Senhor voltar, ele virá como juiz. E aí não haverá misericórdia. Aí não haverá assim, o senhor não me entende, não, senhor. Não, aí é outra coisa. É só falar assim, lembre-se da mulher de Ló. Quando o senhor acabou de falar isso, o senhor falou assim, 33, 32, lembrai-vos da mulher de Ló. 33, quem quiser preservar a sua vida, perderá a vida da alma. Quem a perder, de fato, a salvará. Palavras do nosso Senhor, a espada afiada de dois gumes. Vamos continuar. Então, olha o versículo 35. Duas mulheres estarão juntas moendo.
Uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. O que é duas mulheres moendo? Que elas estão trabalhando nesse mundo. Normal, são duas irmãs trabalhando. Estão moendo. Moendo é o dia a dia, é o trabalho. Moer quer dizer, simboliza o nosso trabalho. A mulher trabalhando, elas não estão à toa, estão trabalhando. Tem problema trabalhar? Claro que não, tem que trabalhar mesmo. Tem que estar todos os crentes trabalhando. Não é para nenhum crente ficar, nenhuma irmã ficar à toa nessa vida, não. Tem que estar trabalhando, irmão. Ou trabalha na sua casa, trabalho diário, ou trabalhando fora. Tem que estar trabalhando. Deus não espera que ninguém seja à toa. A questão não é trabalhar. Deus não quer que você tirar você do mundo. A questão é onde está o nosso coração. No versículo 36 fala: dois estarão no campo. Dois, aqui são homens. Dois irmãos estarão no campo trabalhando. Irmão, quando o senhor voltar, nós vamos estar trabalhando no nosso dia a dia. Ensinar os irmãos a deixar de trabalhar porque o senhor está voltando, isso não é bíblico. Não é bíblico. Nós temos que estar lá, mas um está sob a influência, um fica e outro vai. O que ficou está sob a influência maligna dessas coisas que parecem naturais e o outro, puf, foi embora. Irmãos, isso é questão do mundo. Olha só, vamos ler lá, se eu não entender. Vamos ler lá. Lucas 21, 21, 33, 34. Fala assim: é, passarão. Abriram Lucas 21, 33, 34? Aqui, novamente, Lucas 21, você está falando da volta do Senhor, da volta dele. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Irmãos, o que é mais importante, né, no universo? É as coisas dessa terra? São as coisas do céu? Irmão, as coisas dessa terra e as coisas do céu vão passar. Mas as palavras do Senhor, elas não passarão. O que permanece, que tem valor. Vamos continuar. Acautelai-vos por vós mesmos. O Senhor está falando para cada um de nós. Olha, tenha cuidado, tenha cautela. Acautelai-vos, quer dizer, tenha cautela, cuidado por você mesmo. Aqui, irmão, eu estou falando para os irmãos a palavra, mas aqui essa palavra é para mim. Meu cuidado não é com você, é comigo mesmo. É com o meu coração do Gustavo. É como se eu falasse, Gustavo, cuide de você mesmo. Cuida do seu coração. Para que nunca, vamos continuando lendo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia, que é a dia da volta do Senhor, não venha sobre vós repentinamente como um laço. Vamos entender melhor esse versículo. Eu estou falando que a coisa mais importante para um crente, irmãos, é onde está o nosso coração. Eu venho falando para os irmãos nas últimas mensagens que essa questão do casamento entre a igreja e o mundo é uma questão de coração. Lembra? Eu falei para você, é questão de amor. Onde está nosso coração? Irmãos, por isso que a coisa mais séria para cada um de nós, como igreja, é amar o Senhor. Nunca abandonar o primeiro amor, como aconteceu lá na igreja em Éfeso no início. Por isso eu falo assim, eu tenho contra vós que abandonaste o primeiro amor, o melhor amor. Depois eles voltaram, arrependeram e voltaram ao primeiro amor. Irmãos, não abandonemos nosso amor, aquele amor inicial pelo Senhor, aquele melhor amor. Nós amamos o Senhor, amamos a igreja, estamos dispostos a pagar tudo por esse Senhor, para a igreja, pelos irmãos. Estamos dispostos a morrer por cada um dos filhos de Deus, dos irmãos, a cuidar dos irmãos, a sofrer para os irmãos, ainda que os irmãos nos martelassem, ainda que os irmãos viessem com faca nas nossas costas, nos faqueassem pelas costas, ainda que os irmãos puxassem nossa rede, ainda que os irmãos nos caluniassem, ainda que os irmãos não entendessem o que nós falamos, mas nós continuamos amando os irmãos, porque nós amamos o Senhor. Esse é o primeiro amor. Disposto a cuidar dos irmãos, custe o que custar, ainda que não queiram ser cuidados, mas nós amamos o Senhor e os irmãos. Isso é o primeiro amor. Isso nos salva. Isso guarda o seu coração e o meu coração de ser pegado como um laço aquele dia, de estar sobrecarregado hoje. É tão difícil para nós entendermos que cuidar das pessoas, amar Cristo e a igreja, é o Senhor nos proteger no nosso próprio coração para nós, naquele dia, sermos arrebatados. É tão difícil entender isso, irmãos. Que é uma questão que o Senhor está querendo nos guardar, é o amor dele por nós. Porque o nosso coração não tem jeito.
Ou ele ama o Senhor, ou ele ama o mundo. Não tem como amar os dois ao mesmo tempo. Falamos várias vezes na mensagem passada. Não tem jeito. Ou ele fica sobrecarregado com as coisas do Senhor, ou ele fica sobrecarregado com as coisas do mundo. O que nós vamos escolher? Ou nós casamos com o nosso amado noivo, e para ele nosso coração é, ou casamos com o mundo. Ou viramos um Pérgamo. Não tem como, não tem meio termo, irmão. O Senhor sabe disso. Prefiro sofrer pelos filhos de Deus que sofrer pelas coisas do mundo. Porque o mundo sofre todo dia. Olha o que fala aqui, vou ler com calma. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda, nunca aconteça isso. Que o vosso coração, irmão, quando eu li isso aqui a primeira vez, eu tremi, da cabeça aos pés. Até hoje eu tremo de medo, de receio disso. Por isso, meu medo é, Senhor, guarda meu coração te amando, amando os teus filhos, guarda, Senhor. Prefiro lutar pelos teus filhos do que virar as coisas do mundo. Eu prefiro, Senhor. Nunca que suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Sobrecarregado de tanto peso no coração que esmaga ele, esmaga. Isso quer dizer sobrecarregar. Sabe quando você pega um carro e bota na caminhonete mais peso que ela suporta? Sabe quando você pega um avião e enfia mais peso no avião que ele suporta? Ele não dá conta de levantar, ele cai. A caminhonete não dá conta de andar, ela estraga no meio do caminho. O coração sobrecarregado, ele não consegue avançar. Ele está tão pesado, ele para no meio do caminho. Ele desiste no meio do caminho. Esse excesso de peso vai impedir eu e você de sermos arrebatados. Como é que o senhor pode pegar alguém e puxar para cima com tanto peso no coração? Por isso que fica. Um fica. Porque o que ficou está tão grudado, sobrecarregado na terra, que ele não consegue sair. Ele está grudado nessa terra. É um irmão, está grudado. O outro não, o outro está com o coração tão leve, sem peso nenhum, que o senhor fala assim, puf, ele vai. Aí fala assim, ó, que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Orgia a palavra certa no grego é dissimulação. Sabe quando você bebe muito, fica bêbado, aí você perde a noção da realidade? Um bêbado não é assim? Quando ele está bêbado, aí o versículo fala, o próximo versículo fala da embriaguez. Quando você tá bêbado, você perde algumas coisas, né? Por exemplo, o bêbado. Primeira coisa, o bêbado está embriagado, ele fica muito feliz. Ele está feliz demais. É uma felicidade que ele não tem no dia a dia. Tem até uma pessoa do mundo que uma vez me falou, né? Que a família dele gosta mais dele bêbado, porque bêbado ele é mais alegre, mais feliz. A família. Que coisa triste, mano. Os filhos, a esposa prefere ver o pai bêbado, o marido bêbado, do que não, porque bêbado ele é mais alegre. Ó Senhor Jesus. Então vamos lá. O bêbado, quando ele está bêbado, ele está alegre, feliz, mas a alegria é falsa. Outra coisa, o bêbado, quando ele está alegre, quando tá sob o efeito da embriaguez, ele perde a noção da realidade, da importância do que é real e do que não é. Ele perde a noção da realidade, ele perde o equilíbrio das coisas. Ele fica desequilibrado, né? Ele fica meio tonto. Ele não dá conta de parar em pé, ele cai fácil, ele tomba, ele machuca fácil. Ele não tem equilíbrio mais, a visão fica turva. Ele perde a noção da visão, ele não vê direito, vê uma pessoa, ele vê três pessoas, né? Ele vê duplo, vê triplo, não é? Ele perde a noção das coisas. Ou seja, o que o senhor falou aqui não é. Presta bem atenção na Bíblia. O senhor está falando aqui, ó, tá? Vou ler de novo, presta atenção, ó. Acautelar por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências. O ponto é isso, é as consequências. O que gera a orgia e a embriaguez. Não é necessariamente você estar embriagado. O problema não é. Claro que é um problema estar embriagado. Claro que é um problema. Claro que o Senhor não aprova isso. Mas o ponto aqui, às vezes um crente não está embriagado fisicamente com vinho, mas ele está sob as consequências de uma embriaguez, como se fosse um embriagado. Esse é o ponto, as consequências da orgia. A orgia, ele perdeu a noção, ele tá bêbado. Não é um bêbado fisicamente, não é bêbado
com álcool físico, mas sobre as atitudes, as consequências, acontece como se fosse um bêbado. Ele perde a visão espiritual, ele começa a ver duas coisas ao mesmo tempo, ele deixa de ver só Cristo, ele começa a ver Cristo e o mundo e outras coisas. A sua visão começa a ficar espiritual, começa a ficar deturpada. Ele começa, o crente, sob o efeito da embriaguez, as consequências, ele começa a perder o equilíbrio na vida. Ele vai para extremos. Ele começa a causar dano a si e aos outros, machuca fácil. Ele começa, ele começa é, é, ficar alegre demais, ficar alegre com essas coisas do mundo, muito alegre, mas é uma alegria falsa. Isso sobrecarrega o coração dele. Esse é o ponto. E o senhor fala assim, ó, e das preocupações deste mundo, tá vendo? Preocupação desse mundo é aquilo que nós falamos lá em Lucas 17, é comer, é comprar, beber, casar, dar casamento, preocupado em casar. Com quem eu vou casar? Com quem eu vou casar? Ou eu já casei, como é que eu vou ficar minha vida aqui, minha vida financeira, minha vida aqui, meu casamento? Está preocupado com as coisas desse mundo, são coisas legítimas, não é pecaminoso comprar e beber, dar casamento. Ele tá preocupado em comprar, vender. Comprar e vender é legítimo, coisa desse mundo. O mundo é isso. Ele está preocupado com plantar e edificar as coisas dessa terra. São coisas legítimas, mas são as preocupações deste mundo. E essas preocupações dos mundos causam consequências no nosso coração. Irmãos, o ponto aqui é o seguinte: essas coisas o inimigo usa, essa força maligna que o mundo tem, para nos afastar, nós crentes, do Senhor e nos fazer casar com Ele. Aí continua aqui: não para que aquele dia não venha sobre vós repetidamente como um laço. O laço aqui, irmão, a palavra laço aqui é aquele laço de arapuca de pegar passarinho. Vocês lembram disso? Esse é o sentido grego. Lembra quando fazia arapuca? Como é que você pegava um passarinho no arapuca? Tá? Você lembra como é que é? Você já brincou, já fez arapuca? Você bota uma gaiola, certo? Bota um pauzinho e bota uma comida ali embaixo da gaiola, tá? E amarra um fio no pauzinho. E fica longe observando, bem escondido, de forma que o passarinho não percebe que você está ali. Fica imóvel. Aí você fica observando a distância. Quando o passarinho vem, atraído pela comida, certo? Quando ele vai atraído pela comida, quando ele chega para comer a comidinha, você bem distante para lá e puxa o pauzinho, pega ele, repetidamente. É isso que é o ponto. O inimigo, ele fica distante, ele está oculto, ele não tá se mostrando na sua cara. Ele fica distante. E ele bota comidinha para os crentes comerem, os passarinhos. Tá? Que é as preocupações desse mundo, as consequências da orgia, da embriaguez. O coração está preocupado com desse mundo, sobrevivência, tal. Esse é mundo. Esse é que a gente pega. E aí ele deixa o inimigo, você vir. Aí você começa a se preocupar também com comer as coisas que o inimigo dá também. Não só fisicamente, a preocupação com essas comidas desse mundo, cara, essas legítimas, que é comprar, beber, comer, subsistência, mas também a comida que o inimigo dá para nós comermos nesse mundo. As coisas que o Satanás coloca. Já não estou agora falando só de comida física, estou falando das coisas é, que o mundo coloca para nos atrair, não é? E aí você está comendo lá belezinha e de repente, pum, você está preso. Fechou a arapuca, pum, fechou o laço, nos pegou. Lembre-se agora da igreja de Pérgamo que a doutrina de Balaão é ensinar a Balaque a armar ciladas, arapucas, ciladas, para pegar os filhos de Israel e comer pela comida. Quando eles comem, eles se prostituem. Esse é o ponto também, a questão também espiritual. Se os filhos de Deus tomarem cuidado, o inimigo ele arma ciladas. Bom, dentro da igreja em Pérgamo havia um ensinamento de ciladas. Coma as coisas desse mundo e você vai se prostituir. Isso é um ensinamento dentro da igreja em Pérgamo. Onde há o inimigo, ele tem essas táticas dele, o trono dele está ali. Ele faz isso, ele é ótimo para poder pegar ciladas. Ele não aparece, ele fica bem longe para puxar a cordinha. Puf! Então é muito fácil. E se o passarinho tiver com a pança cheia, muito cheia, ele não dá conta nem de voar fugindo. Está tão pesado que não dá conta. A arapuca pega ele mesmo. Se o coração nosso estiver sobrecarregado, o inimigo nos pega mesmo, irmão. Você não dá conta de fugir. Esse é o ponto que eu estou tentando explicar para os irmãos. Vamos ver a experiência de Abraão rapidinho? Vamos ler lá. Olha como foi a experiência de Abraão.
Vamos lá em Atos 7. Abraão nos ensina isso. Tá? Atos 7, versículo 2. Por favor, espero que você esteja lendo junto comigo, tá? Atos 7, 2 fala assim: Estevão respondeu: Varões, irmãos e pais, ouvi. Ouça, irmão. O Deus da glória. Amém. Puxa, irmão. Nosso Deus é o Deus da glória. Tudo que nosso Deus faz é cheio de glória, porque Ele é a própria glória. Ele é o Deus da glória. A glória não só é dele, mas é Ele mesmo. Quando Ele se manifesta em glória. Sabe o que é glória? É a expressão de Deus. Toda vez que Deus se expressa, é glória. Para um pouquinho para pensar. Vamos parar para pensar. Você que já leu a Bíblia, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, você não fica impressionado? As histórias do Velho Testamento, as histórias do Novo Testamento, tanta glória, não é? Puxa, é glorioso demais, irmão. Eu até arrepio quando eu leio as histórias, fico encantado, fico louco. Por exemplo, quando Deus abre o mar vermelho, abriu um mar e o povo passou com o pé seco. Irmão, que glória! Você não vê Deus nisso? Tanta glória, só Deus podia fazer um negócio desse. Mas, puxa, Senhor, é glória demais! Quando Deus aparece para Moisés uma sarça, puxa, que coisa gloriosa, uma sarça que fala. Quando Deus apareceu, Deus usou uma mula para falar com Balaão, apesar de ser vergonhoso para Balaão, mas é uma glória isso, uma mula falar. Quando você vê anjos aparecendo para Abraão, falando que Abraão, que é velho, Sara, que é estéril, e tem o filho, isso é glorioso. Puxa, que glória! Quando você vê a história de José, o que Deus fez com José, de um escravo virou o segundo abaixo do faraó, que dominou sobre todo o Egito, não é glória demais? Um escravo virar agora subgovernador de todo o Egito? Quando você vê a história de Abraão, tirou Abraão do mundo da religião, e do pecado também, que era os caldeus, então vamos ver, e trazer para a terra de Canaã. Que glória, irmão! Quando você vê Davi derrubando um Golias, um gigantão imenso, com uma pedrinha. Que glória! Eu fico doido com uma história dessa. Quando você vê Deus usando um jovem, Daniel, para revelar um sonho de Nabucodonosor que nenhum dos sábios do Egito conseguiu, da Babilônia conseguiu entender ou revelar. Quando você vê Deus libertando os amigos, 3 amigos de Daniel da fornalha e andando junto com eles ali no fogo, entendeu? E o fogo nem tocou neles, nem o cabelo foi chamuscado, nada, nem a roupa, nem cheiro de fumaça tira a roupa deles. 7 vezes estava acesa a fornalha. Que glória você vê nisso! Quando você vê um Daniel, um idoso, velho, se jogar para dentro de uma cova do leão, e o leãozinho caladinho, com as boquinhas caladinhas, nem tocou no Daniel, nem chegou perto dele. Que glória! E tantas outras histórias, tudo é glória, é Deus da glória. A Bíblia é um livro de glória. Aí fala, e o Novo Testamento? Quando você vê o Senhor, os milagres que ele fazia, o Senhor salvando o pecador, eu e você, que glória! Quando você vê o Senhor ressuscitando, que glória! Quando ele ressuscitou Lázaro, que glória! Quando o Senhor, entendeu? Não condenou aquela mulher prostituta em João 8, que queria apedrejar, mas o Senhor a salvou, que glória! Quando o Senhor vem e faz todo um arranjo divino maravilhoso para salvar uma mulher pecadora, prostituta também de Samaritano de João 4, que glória! Irmão, é glória demais quando o Senhor cura, cura o filho oficial do rei com a sua palavra. Quando o Senhor, irmão, é tanta glória, irmão, não dá para descrever aqui, mas glória sobre glória, glória demais. Quando o Senhor aparece para Paulo nas viagens de Paulo, quando Paulo está na prisão à meia-noite, Paulo Paulo em Atos 16, dá um tremor e abre todas as cadeias e ninguém sai, e ali há uma salvação do carcereiro. Que glória! É só glória, irmão, porque o nosso Deus é o Deus da glória. Bom, Gustavo, por que você está gastando tanto tempo nisso? Porque é essa glória que nos santifica e nos salva do mundo. Vamos ver. Vamos ler Atos 7:2. Varãos, irmãos, pais, ouviu. Deus agora apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: Sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã.
Dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra e que volta agora a habitar, que é a terra de Canaã. Irmãos, quando Deus chamou Abraão, ele estava numa terra de idolatria, que era Mesopotâmia, Ur dos Caldeus. Era a terra da Babilônia, cheia, havia milhares de ídolos. Ali, quando Abraão foi chamado, ele estava ali no mundo da religião. Satanás estava prendendo as pessoas na Babilônia e os caldeus ali, com tantas religiões, tantos ídolos que havia. Mas no meio de tantos aqueles ídolos falsos, Satanás deitando e rolando ali, pegando as pessoas, vendo as pessoas se fornicarem por prostituição dos ídolos, comendo coisas sacrificadas. Aí Deus aparece para Abraão, cheio de glória, e o chama. É o chamamento da glória. E esse chamamento da glória, quando Abraão viu o Senhor, talvez o Senhor tenha aparecido com uma glória física mesmo, uma grande luz, né? Assim como aparecia, né? Essa glória que santifica, que separa. Irmão, não foi assim comigo com você? Quando nós estávamos no mundo, o Senhor veio e nos chamou com a grande luz, não luz física, mas só apareceu para nós e fez o chamamento da glória. Eu morri por você, eu te salvei. Vem para a terra de Canaã. Vem patética, que é Cristo, com todas as suas riquezas, venha. Mano, é o Deus da glória que nos santifica. Quer ver? Vamos ver lá em Êxodo 29. Lê lá, Êxodo 29. Êxodo 29, 43. Tá vendo que eu falei para vocês que eu talvez nem conseguir falar de Antipas hoje? Tem que mudar esse título dessa mensagem de hoje, né? Deixar Antipas semana aqui para amanhã. Mas lá, Êxodo 29, 43 fala assim: olha só, acharam? Eu não achei ainda, agora achei. Fala assim: ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. Amém! Quando o Senhor aparece com a glória, ele nos santifica. Santificar quer dizer separar. Quando o Senhor aparece com a glória, ele nos separa das coisas comuns do mundo na hora. A glória, a expressão de Deus é que nos faz diferentes, separados. É essa glória que transforma eu e você em luzeiros no mundo, como Paulo fala em Filipenses. Somos os luzeiros, como o Senhor fala em Mateus capítulo 5, somos a luz do mundo. Irmãos, é essa glória que nos santifica. Foi essa glória que apareceu para Abraão quando ele estava lá no mundo da religião, no mundo do pecado. E o Senhor falou assim: sai daqui, sai dessa terra e vai para a terra, te mostrarei. Vou te separar, você é um chamado, você foi chamado, é o chamamento da glória. Amém! Quando a igreja, o que tem a ver com o Pérgamo? Quando a igreja se une ao mundo, o que vai nos separar novamente é a palavra de espada de dois gumes que traz a glória de Deus para nós, é o chamamento da glória. Senhor Jesus! Quando o Senhor falar comigo, com você, irmãos, há um chamamento de glória. Fala, você não é mais comum. Você não pertence a esse mundo. Você está nesse mundo, mas eu morri para que você não viva nesse mundo. Eu morri não para te tirar do mundo. Eu morri você para te separar do mal. Você não tem nada a ver com esse mundo. Você chama a eclesia, igreja, quer dizer chamados para fora. A palavra de igreja quer dizer chamados para fora. É o chamamento da glória. Ah, onde está isso no Novo Testamento? Você lê o velho e o novo. Vamos ler lá. 2 Pedro, capítulo 1. Eu li o velho. Vamos ler o novo. É a mesma coisa. O princípio nunca vai mudar. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Aliás, 1, 3. 2 Pedro, capítulo 2. Capi... Perdão. De novo. Falei errado. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Desculpa. Fala assim: visto como pelo seu divino poder, estou lendo 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, a conta te conduzindo. O poder de Deus, ó, vamos ler o versículo com calma. Diz como pelo seu divino poder. Irmão, essas coisas vão acontecer aqui no versículo 3, é por causa do poder de Deus. O poder de Deus faz todas as coisas, é tão poderoso, é o poder divino de Deus. Esse divino poder, ele nos doa todas as coisas que vai nos conduzir, vai nos levar
para a terra de Canaã, que é Cristo, que é a vida e a piedade. Vamos continuar. Pelo conhecimento completo, quando a gente começa a conhecer o Senhor, né? Não só na palavra, letra, papel branco, conhecer a palavra do Senhor, a palavra viva do Senhor, a espada de dois gumes, está conhecendo o Senhor completamente, a sua experiência. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Ele nos chamou para quê? Para a sua própria glória e virtude. O Senhor nos chamou pela sua glória e para a sua glória e virtude. Quando o Senhor chamou Abraão, foi o Deus da glória que apareceu e chamou. É o chamamento Deus da glória. E para nós, no Novo Testamento, quando o Senhor nos chamou, Ele também nos chamou para a sua glória e da sua glória. É a glória que o Senhor apareceu para nós, nos chamou, e essa glória também é nosso destino. A nossa origem e nosso destino. A origem do chamamento de Abraão foi o Deus da glória. E o destino de Abraão também era o Deus da glória. E qual é a nossa origem, nosso chamamento? Foi quando o Senhor Jesus apareceu para nós, nossa experiência, falou assim: Eu te salvei. Aí você falou assim: Eu te aceito, eu recebo teu chamamento. E ele nos chamou para quê? Para ele próprio, para a terra de Canaã, que é ele, que é o próprio Cristo, com uma glória e virtude. Mas quando nós fomos chamados, fomos salvos, o dia que nós recebemos o chamamento, fomos salvos. E o dia que o Senhor voltar, é o dia que nós vamos estar desfrutando de Cristo na sua plenitude com a terra de Canaã. Mas entre a nossa salvação e a volta do Senhor tem um caminho que nós vamos percorrer, que é a nossa vida cristã. Assim como Abraão. Abraão foi chamado a sair do mundo da sobrevivência, da religião, do pecado, e ir para a terra de Canaã, que simboliza Cristo em todas as riquezas. Mas havia um caminho que ele percorreu. Esse caminho que Abraão percorreu, e hoje nós percorremos também, esse caminho que nós percorremos hoje na vida cristã é pelo divino poder. É o poder de Deus que nos leva, irmãos, usando todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Esse poder é que vai nos levar. Vou explicar melhor. Parece que Abraão foi chamado para sair de Ur dos Caldeus, correto? E um dia chegou na terra de Canaã, certo? Aí você pode pensar assim: mas foi Abraão que saiu caminhando até lá. Por um lado foi Abraão, mas a Bíblia nos fala que na verdade foi Deus que levou ele. Foi Deus. Ele foi tomado. Puf, pelo poder de Deus, ele foi para a terra de Canaã. Ele caminhou, caminhou, mas na verdade era o poder de Deus conduzindo ele o tempo todo. Se não for o poder de Deus, ele nunca chegaria lá. Quer ver? Da mesma forma que nós fomos salvos. Um dia o Senhor vai voltar, nós vamos encontrar nosso Senhor plenamente. Mas essa vida cristã, quem nos conduz é o poder de Deus. Por um lado, você está caminhando, fazendo a sua parte. Mas, por outro lado, é o Senhor que está fazendo todas as coisas. É o poder de Deus que está nos tomando, puf, e nos levando para lá. É o poder de Deus que nos tira das coisas desse mundo. Não nos faz ter contato com as coisas desse mundo. Quer ver com Abraão? Olha, vamos lá, vamos voltar para Atos, capítulo 7, onde nós começamos esse trecho. Atos 7, você vai entender agora. Olha que coisa maravilhosa. Atos 7. Presta atenção. Eu fico doido com essas coisas, irmão. Eu fico maravilhado. A Bíblia é maravilhosa demais. Atos, capítulo 7, versículo 2, fala assim. Olha só. O varões e irmãos, Estevão respondeu: Varões, irmãos e pais ouviu. Deus agora apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: Sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Aí foi o chamamento. Aí olha o versículo 4. Então saiu da terra. Abraão ouviu, obedeceu o chamamento. Saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que volta agora a habitar. Olha só, peraí. Quem foi que levou ele para a terra de Canaã? Foi Abraão ou foi Deus que o trouxe? O versículo fala, Deus que o trouxe. Na verdade, na palavra trouxe na nossa Bíblia, não é a palavra correta. Sabia disso? A palavra no grego, quando fala Deus o trouxe, eu vou ler para vocês aqui. Ó. Olha que maravilha de palavra. Não é Deus o trouxe, é Deus o transferiu. Deus o transferiu. E a palavra transferência aqui, ó, eu vou ler para vocês, ó, o que que é. Quer ver? Só para não ficarem impressionados, ó. É como se fosse você eu vou voltar aqui, quer ver? Ó? Peraí. Deixa eu ler para vocês no grego, só para vocês entenderem tanto que é maravilhoso. Atos 2, 4, ó. Atos 7, perdão. Atos 7, 4. Fala assim:
Só um pouco, irmãos. Chegando aqui. Atos 7, 4. Fala assim. E o trouxe. A palavra é transferiu. Transferiu no grego é transferir colonos. Sabe o que é transferir colonos? Quando você. Sabe um colono? Quando alguém está morando numa terra, é um colono numa terra, de colonização. Colono é quem está colonizando uma terra. Aí, de repente, ele se transfere, tira um colono daqui e transfere para outro lugar. Então, quando fala que Deus o transferiu, é pelo poder de Deus. Por um lado, Abraão foi e andou, mas por outro lado, quem estava conduzindo Abraão, que transferiu ele da terra dos caldeus para a terra de Canaã, foi o poder de Deus. Foi a transferência, puf, transferiu ele. Como falou assim, Abraão, você estava colonizando o Ur dos Caldeus, que é o mundo. Agora eu vou te transferir para a terra de Canaã, pelo meu poder. Puf, te transferir. Por um lado, Abraão foi caminhando, por outro lado, foi Deus que o transferiu. Isso que fala em Pedro. Pedro fala que o Senhor está nos conduzindo pelo seu divino poder. É o poder dele, puf, nos transferiu. Irmãos, ou eu quero chegar que esse é o princípio que o Senhor faz conosco. A glória de Deus nos santifica. Quando há uma união do mundo, que vai nos separar é a glória de Deus. É a glória de Deus. Certo? Nós precisamos estar, irmãos, expressando o Senhor, tocando o Senhor. Vamos ler, vamos ler Gênesis, vamos entender, né? Gênesis capítulo 13. Muito bem. Aí ele chegou na terra de Canaã, certo? Gênesis 12. Vamos ler Gênesis 12. 12. Versículo 1. Ora, estou lendo Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Foi a ordem do Senhor. É o aparecimento do Senhor como Deus da glória, né? De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Aí tá. Versículo 4. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. E foi. Na verdade, Abraão obedeceu o chamamento, sim, mas quem deu poder para ele foi o Deus que transfere colonos, tá? É o divino poder de Deus. Aí tá. Aí ele chegou, certo? Olha o versículo 5. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que lhe haviam adquirido. E as pessoas que lhe acrescentaram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Chegaram à terra de Canaã. Amém! Chegaram. E aí, irmão, é a terra maravilhosa. A terra de Canaã, a Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 8, que a terra de Canaã ela é plena, ela é cheia de riquezas. É a terra que mana leite e mel, que Camarás o cobre, que tem pão, que tem tudo. Uma terra que tem ribeiros, fontes profundas, mananciais, fontes, ribeiros, já. Uma terra perfeita, tinha tudo. Mas, de repente, aconteceu uma coisa no versículo 10, olha só. Havia fome naquela terra. Peraí, havia fome na terra? Mas você acabou de falar que a terra de Canaã era uma terra maravilhosa, que tinha tudo. Como é que uma terra maravilhosa pode ter fome? É porque Deus quer testar os seus filhos. Deus queria testar Abraão. E quando havia fome naquela terra, o que Abraão fez? Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porque era grande a fome na terra. O que o Egito simboliza? O Egito era o mundo da sobrevivência. Quem que era o rei do Egito? Faraó, que simboliza Satanás. Abraão deixou a terra de Canaã e foi para o Egito em busca de sobrevivência. Em busca de coisas listas, que é comer, beber, plantar, edificar, porque havia fome na terra de Canaã. Sabe, irmãos, em Cristo, na vida da igreja, é maravilhosa. A vida da igreja tem tudo, a terra de Canaã tem todas as riquezas, mas às vezes o Senhor permite que nós passemos por dificuldades na vida da igreja. Dificuldades na nossa experiência com Cristo. Parece que às vezes nós passamos fome. E o Senhor está deixando nós passar por essa dificuldade para ver se nós, onde está nosso coração, se nós vamos abandonar a terra de Canaã e ir para o mundo em busca da sobrevivência. E muitos crentes fazem isso. Quando há dificuldade na vida da igreja, sabe o que eles fazem? Eles falam assim: está tendo muito problema na vida da igreja. É o seguinte, eu vou para o mundo. Só que ele não fala vou para o mundo, não é para pecar, não é para beber, não é para se prostituir no mundo. Não, ele vai para o mundo sobrevivente. Ele fala assim: sabe da coisa? Eu vou trabalhar, eu vou me envolver só com o meu trabalho. Aí começa a trabalhar. É o mundo da sobrevivência. Ele não está pecando, ele está comendo e bebendo
plantando e edificando, comprando e vendendo. Vocês estão entendendo? Ele deixa ir nas reuniões preocupado só com o seu trabalho. E aí você chega para ele e fala, irmão, você faltou uma semana, duas, três, um mês, 2 meses, 5 meses sem reunir, o que está acontecendo? Irmão, o que está acontecendo? Não está reunindo mais. Eu falo, irmão, eu não estou pecando, não, irmão. Eu não estou na boate, não. Eu não estou me prostituindo, não. Eu não estou bebendo na festa, não. O que está acontecendo? Não está mais desfrutando do Senhor conosco. Não, irmão, eu estou trabalhando, eu tenho que trabalhar, eu tenho que comer e beber, irmão. Eu tenho que comprar e vender, irmão. Eu tenho que plantar e edificar. Ué, irmão, eu tenho que sustentar minha família. Mas, irmão, a vida da igreja tem todas as riquezas para nós, mais importantes as riquezas de Cristo. Irmão, na vida da igreja estava passando fome lá. Aí eu tive que ir para o Egito aqui, porque o Egito, eu vim aqui para ficar no mundo aqui, não no mundo do pecado, não no mundo da religião, mas no mundo da sobrevivência. Irmão, irmã, quando nós temos dificuldade com os irmãos na vida da igreja, aí você fala assim, cada coisa, esses irmãos são muito complicados, eu vou cuidar da minha vida. Eu vou trabalhar, ganhar dinheiro, fazer patrimônio. E aí eu não estou pecando mesmo, não estou no mundão. Eu volto da minha casa, eu trabalho meu trabalho para casa. Eu estou no Egito. Eu estou no mundo da sobrevivência. Isso virou um Pérgamo, um casamento. Mano, trabalhando demais. Pô, mas e os irmãos? E cuidar dos irmãos? Não, mano, muito problema, muita fome, muita dificuldade lá na vida da igreja. Eu prefiro ficar no meu casamentinho com o Egito aqui. E aí, irmão, o nosso coração fica sobrecarregado, como o senhor falou lá em Lucas 21, com as preocupações deste mundo. Graças a Deus, nesse momento que Abraão estava no mundo, que foi uma coisa terrível, estava no Egito, quase ele perdeu a família dele, quase ele entregou a mulher dele para Faraó. Leia o texto depois, que eu não vou ter com os irmãos, quase que Abraão entrega de bandeja a família dele para Satanás. Faraó simboliza Satanás, o rei, o dono do mundo, do Egito. Ele ia entregar a família dele, Sara, para ser mulher de Faraó, para casar-se com Satanás. Isso não é um Pérgamo, um casamento, onde habita o trono de Satanás. Ele ia perder a família dele. Muitos irmãos que por causa de dificuldade na vida da igreja, vão preocupar com o seu trabalho, acabam perdendo a sua família para o mundo. Os filhos vão para o mundo depois, a mulher vai para o mundo, o marido vai para o mundo. A irmã reclamava que o marido só reunia, ficava o dia inteiro nas coisas do Senhor, servindo o Senhor. E agora, o marido cansou da mulher falar tanto que ele foi preocupar com o trabalho. E agora a mulher chega para o marido e fala: meu amor, vamos para a reunião. Não, 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 estou cansado, trabalhei muita semana, não quero ir para a reunião coisa nenhuma, não. Mas antes era um irmão que servia muito, mas a esposa pegou tanto o pé dele que ele servia, que agora ele não quer servir mais. E ele vai argumentar muito bem, irmão, eu não tô pecadão, não, eu tô trabalhando, pô, tá cuidando dessa casa aqui. Aí o senhor volta e ele tá preso nessa pedra. Ou o oposto, né? Mas reclamava tanto da esposa, que a esposa servia tanto ao Senhor, e aí fala assim, mas meu amor, aí ela cansa, entendeu? Tem tanto problema, e ela vai pro Egito trabalhar as coisas do mundo. Aí fala, meu amor, vamos pra reunião. Não, eu tô cansado, trabalhei demais, dor de cabeça, com cólica, com tudo, eu não quero ir pra reunião coisa nenhuma. Cansou, né, irmão? E nessa, a sua esposa é entregada de bandeja para Faraó. Irmão, irmã, é tão sério isso. A palavra nos deu tantas orientações sobre isso. Graças a Deus, Deus salvou Abraão. Tirou do Egito e trouxe de volta para a terra de Canaã. Quando Abraão sai do Egito, olha o versículo, Gênesis 13:1. Gênesis 13:1. Saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe. Ele voltou, ele e a sua mulher e tudo que ele tinha, e Ló com ele. Aí ele voltou para o mesmo ponto de onde ele tinha saído antes até de Canaã para ir para o mundo. Ou seja, ele foi para o mundo e o Senhor trouxe ele de volta para o mesmo ponto que ele estava antes, até de Canaã, onde ele tinha fome no início. Ou seja, aos olhos de Deus ele perdeu tempo. Aos olhos de Deus, quando ele estava nesse mundo, os dias dele não foram contados, porque ele voltou para o mesmo ponto. Puf, como se ele tivesse avançado em nada na carreira cristã. Mas sim, o Senhor salvou ele. Puf, voltou para o mesmo ponto novamente. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, o meu encargo aqui hoje é dizer para vocês que não pode haver pego no nosso coração. União com as coisas desse mundo. Que o Senhor nos guarde disso. Vamos investir nas coisas do Senhor, as coisas são eternas, vale a pena.
Vamos amar o Senhor, amar a Deus, amar os homens. Vale a pena. Isso é para salvar nosso coração que está sobrecarregado. Espero que os irmãos estejam entendendo isso, né? Bom, eu vou parar por aqui. E aí, na próxima mensagem, vamos falar sobre. Então, vou mudar o título dessa mensagem. Não vai ser Antipas, vai ser Casamento com o Mundo. Acho que 3 ou 4, né? 3, eu acho. E aí, amanhã, a próxima mensagem será Antipas, tá? Que vai ser Apocalipse 2, versículo 13, tá? Quem é o Antipas? Vocês vão ver, aquele que é contra essas coisas, que luta. Ele era um lutador, ele era contra essas coisas. Né? Ele não queria nada de casamento com as coisas desse mundo. Ele não queria nada de estar tendo ruim naquele inferno. Ele queria ser pelo Senhor. Ele queria ser uma testemunha, o fiel. Ele testemunhava o Senhor. Ele mantinha a glória do Senhor. Ele testemunhava que vale a pena ser pelo Senhor, que vale a pena ser fiel. É como nós vamos entender amanhã, tá bom? Jesus é o Senhor e amanhã a gente continua, tá bem? Amém.